bom. Todos os temas são bons. Então, todas as vezes que eu venho aqui, eu digo assim, hoje o tema é maravilhoso. Porque todos os temas da doutrina espírita são maravilhosos, né? Todos eles são extremamente esclarecedores. E a cada dia que a gente fala sobre um tema, um dos temas, a gente abre um leque de opções, de visões, né? As pessoas sempre ficam cada vez mais curiosas. A doutrina espírita é isso, é esse celeiro de conhecimento que não cessa. A cada descoberta que você faz, você fica mais curioso, com mais vontade de aprender. E hoje nós vamos falar de um princípio básico da doutrina espírita. Foi a maior revelação, foi a revelação do latim velum, né? De tirar o véu, de tirar a máscara daquilo tudo. Foi uma das maiores revelações do Espiritismo, que foi exatamente a reencarnação. E hoje nós vamos falar sobre a lógica da reencarnação. Eu vou fazer o possível para dentro de 1 hora passar para vocês, primeiro, a parte histórica da revelação da reencarnação, né? A lógica da reencarnação através dos princípios filosóficos, religiosos e científicos. Então eu vou falar para vocês porque às vezes suscita extremas dúvidas quando você fala em reencarnação, porque algumas pessoas, até essa semana eu fiz uma postagem no Facebook, eu acho que algumas pessoas aqui acompanharam, eu fiz uma postagem falando sobre a vida e a convivência. E nesse meu texto, eu coloquei que uma pessoa nascia e tinha todas as dúvidas e tal, ia crescendo e tal, depois morria, e depois ia ter que voltar. Lógico, sugerindo a reencarnação, naturalmente. E aí eu vi que uma das pessoas lá embaixo colocou assim, Jesus nunca falou em reencarnação. E Jesus falou muito em reencarnação. Mas não foi pouco não, foi muito. Ele falava o tempo todo, só que ele não falava o nome reencarnação. Ele sugeria. Jesus nunca falou de nada diretamente, ele sempre falou por parábolas. As pessoas sempre traduziram o que ele estava querendo dizer ali naquele momento. Todas as coisas que Jesus falou foi para dar a entender, deixar uma pista para que você procurasse, desenvolvesse aquela ideia. Mas ele nunca falou tão claramente de uma coisa quando ele falou sobre reencarnação. Dizem que tu é Elias, né? Tu és Elias. Ele só é Elias, ele já veio, vocês não reconheceram. Como é que o cara vem de novo? Como é que ele veio já? Como é que ele poderia ser Elias? Então, não tem nada mais claro do que isso, né? Ele não falou o nome, reencarnação. Como a ciência não fala em reencarnação. O nome da ciência para reencarnação é paligênese, tá? Paligênese, inclusive vários cientistas que são espíritas, defendem suas teses de doutorado, mestrado, falando sobre a sobrevivência da alma, principalmente quando são da área da psiquiatria, e quando eles vão defender as teses, eles não podem colocar o nome reencarnação, porque se botar reencarnação, a banca de análise, de avaliação da tese de doutorado, vai olhar aquilo ali e vai dizer, isso é religioso, rejeita. Mas se colocar o nome palingênese, pronto, resolve todo o assunto. Quer dizer, é a mesma palavra para definir a mesma coisa, tá certo? Então nós vamos discutir essas coisas aqui, eu quero que vocês acompanhem bem, porque é muito interessante. E eu faço questão que vocês perguntem, né? Questionem, não fiquem só escutando, participem também, porque é interessante, a gente vai fazer esse bate-bola, essa interação. Eu vou passar também aqui um videozinho rápido, de 8 minutos do YouTube, falando sobre um dos casos de reencarnação, e vou falar de outros casos de reencarnação. Vou falar também desse fantástico autor aqui, cientista, Dr. Hernando Guimarães de Andrade. Hernando Guimarães, ele escreveu essa Reencarnação no Brasil, onde ele fala de alguns casos de reencarnação pesquisados por ele. Casos de reencarnação assim incontestáveis, e não só o Dr. Hernando Guimarães, como Ian Stevenson, que era um professor cientista americano extremamente famoso e que estudou reencarnação, estudou a palingenesia, porque lá é palingenesia, ou casos reencarnatórios de outras vidas, lembranças de outras vidas, onde ele visualizou mais de 1000 casos comprovados de reencarnação. Se isso não é ciência, eu não sei o que é ciência, tá certo? Então, são vários casos, mas nós vamos fundamentar tudo isso. O importante é que nós tenhamos essa visão científica da doutrina espírita, fundamentando a cada dia
tudo que a gente fala, tudo tem que ser explicado. Não tem esse negócio de acredita em mim porque eu estou dizendo. Não porque eu sou bonitinho, porque eu sou baixinho. Aí todo mundo tem que acreditar porque eu sou baixinho. Ah, então, tão bonitinho, né? Vamos acreditar nele. Você é um rapazinho tão simpático, vamos acreditar nele. Não, não é isso. Eu estou querendo passar para vocês uma coisa que é maravilhosa. A doutrina espírita, a reencarnação, faz jus a toda a realidade que nós vivemos no dia a dia, né? Todas as coisas que nós vemos como injustiça são explicadas como casos reencarnatórios. Deus é justo e é bom, então Deus não seria justo se colocasse os seus filhos numa situação diferente um do outro, um para ser muito feliz, extremamente perfeito, bonitos, saudáveis, ricos, e outros pobres, com defeitos físicos, com problemas sociais gravíssimos e tal, morando em países onde a miséria campeia. Então tem que ter uma explicação para isso. Se não houver a reencarnação, não existe Deus. Vocês podem ter certeza disso. Então, vamos começar aqui a nossa viagem pela reencarnação. Então, vamos lá. Então, eu coloquei, sempre dá uma falhazinha nesse negócio aqui, a gente clica 3, 4 vezes e não funciona. Então tem aí, a justiça da reencarnação. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz e é o que os Espíritos nos ensinam. É do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 171. Então, tudo é fundamentado, tanto no Livro dos Espíritos, como em outros livros que vocês vão ver agora. Tá? Então, a reencarnação, ela pode ser chamada também de paligenesia, ou paligênese, tá? Que é formada por duas palavras gregas, que é o palin, de novo, e gênesis, de nascimento. Então, a doutrina das vidas sucessivas ou reencarnação, como eu já havia dito para vocês. Reencarnação é contínuo nascimento como uma pessoa. A metempsicose, porque tem algumas doutrinas que defendem a metempsicose. O que é a metempsicose? Metempsicose é o renascimento como uma pessoa ou como um animal. A doutrina espírita defende isso, que a gente possa voltar como um animal, ou não. Ou a lei é só de evolução. A lei é só de evolução, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que na doutrina espírita, quem é que defende a metempsicose? Os hinduístas defendem, né, a religião hindu, os hindus, eles defendem a metempsicose, que é a volta, a transmigração das almas, exatamente em corpos. É como se fosse regredir no processo de evolução, como se fosse um castigo, uma expiação, um karma, você voltar no corpo de um animal. Como se o coitado do animal tivesse nada a ver com isso, né? Não, você vai voltar no espírito de uma cobra, que é para você aprender nunca mais e se rastejar no chão. Então é um negócio muito infantil, mas nós vamos discutir sobre isso também, tá certo? Transmigração, que é o desenvolvimento de mineral para planta, de planta para animal, de animal para humano e de humano para formas de encarnações superiores, que nós até discutimos na semana passada quando falamos sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é um outro fundamento da doutrina espírita. Vamos lá. Então, evidências históricas. Vamos para a história. Porque é sempre bom a gente falar sobre uma coisa e dizer assim, olha, não só sou eu que estou falando isso. Não é doutrina espírita que inventou a reencarnação. A doutrina espírita descortinou a verdade e revelou uma verdade que os espíritos vieram dizer. Allan Kardec, em 1854, 55, 56, e que ele começou a codificar através do Livro dos Espíritos em 1857. Tá? Então, na realidade, foi uma revelação. Né?
Foi tirado o véu para a gente entender que não existia ressurreição e sim reencarnação, que era muito mais justo e muito mais lógico, a gente vai ver. Então as evidências históricas a favor da reencarnação nos colocam diante de uma realidade insofismável. Não foi a doutrina espírita que inventou a teoria da reencarnação. A ideia da reencarnação, com outra designação, palingênese, transmigração da alma, etc., é muito remota. Vamos encontrá-las nas civilizações mais antigas do globo. Como, por exemplo, na Índia, no Egito, na Pérsia, as ideias reencarnacionistas têm prevalecido desde os primórdios da civilização. O papiro de Anana, em 1320 a.C., demonstra a ideia entre os egípcios. Os egípcios eram reencarnacionistas. O povo egípcio era reencarnacionista. Hoje em dia, ali naquela região, você tem um outro povo, né? Um outro povo com outra mentalidade. Mas naquela época, os egípcios eram reencarnacionistas. Tá? O homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim de todas essas vidas ser-lhes-ão reveladas. Isso diz uma das doutrinas, tá certo? Então, já dando uma base do que eram esses primórdios, esses antecedentes do espiritismo. Então, vamos lá. Evidências históricas. As evidências históricas a favor da reencarnação nos colocam diante de uma realidade insofismável. Isso aí a gente falou já, está repetindo. Então, alguns dos que defenderam essa ideia, né? Pitágoras, Sócrates, Buda, Apolônio de Tiana, Heródoto, Plotino, Porfírio, todos defendiam esse princípio. Né? Muitas religiões se iam baseadas nas crenças das vidas sucessivas, como o brahmanismo, o budismo, o druidismo, entre outras doutrinas que falavam sobre reencarnação. E o cristianismo primitivo tinha como um dos seus fundamentos básicos exatamente a reencarnação e não a ressurreição. E aqui você tem um quadro aqui que eu acho maravilhoso. Quem contribuiu com esse quadro, porque a gente está sempre em sintonia, foi o nosso grande, amado Sérgio Murilo. Sérgio mandou publicou esse quadro. Eu digo, desculpa, Sérgio, esse vai para as minhas apresentações nos slides, porque é fantástico, explica tudo. Olha aí, ó. Você sabia que a reencarnação era aceita pela Igreja Católica até o ano de 553 d.C.? Mas essa tese foi recusada no segundo Concílio de Constantinopla, não pela Igreja ou pelo Papa. Não foi nem a Igreja, nem o Papa. Mas pelo imperador Justiniano, por influência de sua esposa, ex-prostituta, que não lhe achava conveniente a lei do karma. Ela dizia assim, o quê? Eu reencarno e vou voltar de novo do mesmo jeito? Eu vou ter que pagar por tudo que eu fiz com os homens, com a energia que eu distribuí negativa. Então ela não queria, então para o bel prazer dela, ela disse, essa ideia de reencarnação eu não quero, você tem que arrumar outra. Então ele arrumou a da ressurreição, em vez da reencarnação. Então, originalmente, o cristianismo defendia a reencarnação. Até depois de 300 depois de Cristo, quando foi exatamente a fixação da Igreja Católica através de Constantino, quando fundou a Igreja Católica, ele também tinha razões políticas para isso. Ele queria reunir todas aquelas facções cristãs que estavam espalhadas, e cada um dizendo uma coisa, e ele tinha que ficar caçando cristãos o tempo todo. Ele disse, meu Deus do céu, já que a gente não pode com eles, vamos nos unir a eles. Então, tornou o catolicismo a religião oficial de Roma e aboliu os outros deuses, aspas, porque continua ainda, historicamente continua ainda, muitos romanos ainda acreditaram nos seus deuses de pedra. Tá? Então, na realidade, Constantino fez ali um bem bolado, como dizem. Né? Ele disse assim, puxa vida, já que eu não consigo vencer, eu vou me unir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar o catolicismo. Aí a gente pega e controla eles. Coloca eles num poder central. E aí foi onde surgiu o Vaticano, surgiu toda aquela ideia de papas, de hierarquia religiosa. Dali surgiu tudo isso. Mas Constantino ainda não mudou a palavra reencarnação. Só veio em 553 depois de Cristo. Portanto, 253 anos depois que Constantino tinha fundado a Igreja Católica. Então, já como catolicismo,
existia ainda a palavra reencarnação e não ressurreição. Tá certo? Então, a gente tem que entender esses princípios, porque muita gente diz assim, a Igreja Católica não defende isso. A Igreja Católica, ela tinha exatamente a reencarnação como princípio. Eu posso dizer para vocês, e afiançar, que eu tenho amigos padres que acreditam na reencarnação. Se você for cavucar bem nos padres, começar a cutucar eles vão revelar que acreditam em reencarnação. Lógico que acreditam, porque é a coisa mais lógica. É a coisa mais com sentido, que tem mais lógica em termos evolucionistas, em termos de justiça divina. Então não tem como negar a possibilidade da reencarnação. Tem como negar a possibilidade da ressurreição. O que é ressurgir? É você morrer aqui, um peixe comer um pedaço de você, um outro animal, os vermes comer o outro pedaço, o outro... Aí depois morre esses vermes, esses peixes, esses bichos, aí são comidos por outros que viram planta, que viram não sei o que tal. E no final dos tempos, você vai catar um pedaço de cada bicho desse e juntar seu corpo de volta. Isso não tem o mínimo sentido, gente. Isso não tem o mínimo sentido, não tem a mínima lógica. Fora a lógica da justiça. Se eu nasço uma vez só, e Deus é justo e bom, Ele não poderia ser justo e bom se Ele me coloca no mundo com um defeito físico terrível, uma incapacidade intelectual, um problema de visão, fora os outros problemas sociais, né? As coisas terríveis que os seres humanos ainda passam, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, na realidade, não teria justiça divina, nem Deus seria justo, nem bom. Como é que eu não quero para o meu filho nada de mal. Eu sou extremamente falho. Eu não acredito que ninguém aqui que tem filho queira qualquer coisa de ruim para o seu filho. Você quer só que ele seja perfeito, é ou não é? Como nós somos deuses também, né? Vós sois deuses, Cristo disse isso. Então significa dizer que nós como deuses, nós queremos a nossa obra cada vez mais perfeita. Tudo que nós fazemos na vida, nós queremos perfeito. Imagina Deus. Imagina Deus, que é a consciência universal, que é tudo que a gente tem de belo, de perfeito, de maravilhoso. Esse Deus poderia ser injusto? Poderia massacrar os seus filhos? Querer algum mal a eles? Lógico que não. Lógico que não tem sentido nenhum a ideia da ressurreição. A ideia de nascer uma vez só e depois ir para o céu fazer o quê? Outro dia eu estava perguntando aqui, né? O que você vai fazer no céu? Tocar harpa e comer manjar? Até os finais do tempo, o que a alma fica fazendo para esperar ressurgir? Nada. Veja que inutilidade que nós temos como criaturas em processo de ressurreição. Utilidade nenhuma, né? Porque se eu morro e passa até... Ninguém sabe quanto tempo vai ser essa... Quando é que vai ser o final dos tempos? Quando é que vai ser? Então eu vou passar esse tempo todinho sem fazer nada, na inércia, como espírito individual que eu sou. Não tem sentido isso. De convir que não existe o mínimo sentido nesse negócio. Tá certo? Então vamos lá. Em várias passagens dos evangelhos, aí nós vamos comprovar, só para que vocês tenham ideia, aparece claramente a ideia da reencarnação. Mas Allan Kardec examina 3 que ele considerava como os mais importantes. A primeira, veja só, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. Veja, ele vem ainda, quer dizer, ele morreu uma vez. Mas ele disse assim, ele já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Quer dizer, fizeram dele uma chacota danada. Mas eu não sou Elias. Jesus disse, eu não sou Elias. O que significa isso, se não a reencarnação? Por favor, me arruma uma explicação. Por isso que eu digo, eu sou purista nas coisas, eu estou vendo a coisa. Quando eu vejo a tradução disso pelos
cristãos católicos e evangélicos, eu fico abestalhado, porque eles são muito criativos. Para poder achar uma justificativa para isso aí, eles criam uma fantasia que é um negócio assim impressionante. Eu não vou aqui criticá-los, por favor, longe de mim, eu não quero criticar a religião de ninguém. Nós não somos religião. Nós somos uma ciência filosófica com consequências morais e religiosas. Mas nós não somos religião. Então nós não temos nem como ter a intenção de concorrer com alguém. Não existe concorrência aqui. Nós somos um espiritismo, uma doutrina filosófica. Ponto. Final. Não vamos concorrer. Nós gostaríamos que os católicos entendessem a filosofia espírita. Porque seriam católicos entendendo filosofia espírita. E tem um bocado. Tem um bocado de catolirita, que é católico misturado com espírita. E tem um bocado de espiritólico também, né? Espiritólico é o espírita que é meio católico. Ele vai na igreja e tal, se comum. Porque ele diz assim, se falhar um, eu estou bem na fita com o outro, né? Então é aquele espírita que não estuda nada de espiritismo, porque se estudasse, não estaria na igreja católica, né? Porque na realidade é aquela história, o espírita que conhece espiritismo e estuda espiritismo, não fica se fiando na justiça divina dos outros. A filosofia do outro, o dogma do outro é o dogma do outro, meu dogma é o meu dogma, né? Quer dizer, a minha doutrina é a minha doutrina, que o espiritismo não tem dogmas, tá? Então a minha doutrina é a minha doutrina. Eu confio nela, eu sei que existe a reencarnação, eu sei que a justiça é de causa e efeito. Tudo nessa vida que eu faço, eu pago. Tudo que eu planto, eu colho. Então eu não tenho nenhum medo de não estar indo para a igreja católica, mas tem espírita que fica com medo, que diz assim, Ave Maria, eu vou na igreja católica, porque vai que falha o espiritismo. Falhou o espiritismo, eu já tenho a igreja católica. Quer dizer, meu paraíso já está garantido. E não é bem por aí, né? A gente sabe o que é que garante a nossa paz de consciência, que é o nosso paraíso interior. Que é exatamente se olhar no espelho e dormir de madrugada e sentir que está com a consciência tranquila. Sonhar com coisas boas em vez de sonhar com coisas terríveis. Isso significa paz de consciência. O céu está em você. O inferno está em você. Depende do que você faz. Tá certo? Então isso é o que prova que o espiritismo é uma doutrina bela, pura. Que está falando de coisas reais. Não estou falando de abstrações. Eu não estou falando de coisas misteriosas, nem de fantasias. Estou falando de uma doutrina que prova por A mais B que Cristo falou. Aqui, isso não é nosso. Isso aqui é o evangelho deles. Está lá, abra qualquer Bíblia, vá lá, para lá, vá aqui, ó. Mateus 12, 10, 13, Marcos 9, 11, 13. Está aí, não tem discussão. Então aí, ó. Consideração de que João Batista era Elias está presente várias vezes no Evangelho, reforçando a ideia que muitos judeus tinham a simpatia pela teoria palingene ou paligenética. Se fosse errôneo esse pensamento, certamente Jesus o teria combatido, como fez em relação a várias outras ideias esquisitas que surgiram naquela época. Então, Jesus combatia qualquer coisa que fugisse ao princípio e à ideia que ele tinha de um mundo novo. Porque ele veio reformar tudo. Se a gente fosse comparar com os tempos modernos, Jesus seria aquele riponga que vem com ideia completamente estranha, muito doido, né? Que vem com ideias malucas para uma sociedade extremamente tradicional. Jesus era um desses caras que vinha com ideia assim completamente doida em relação ao que estava se fazendo. A ideia era de olho por olho, dentro por dentro. Jesus disse, ofereça a outra face. Não perdoe só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. O cara se endoidou. Quem é esse cara que está dizendo isso aqui a mim? Jesus não ia admitir uma ideia que fosse errada. A reencarnação não tem nada de erro. Tem tudo de acerto por tudo que eu estou mostrando para vocês aqui. Então vamos lá. Outra passagem, a segunda passagem. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram uma pergunta. Mestre, foi pecado desse homem ou do que os puseram no mundo que deu causa a ele nascer-se cego? Quer dizer, ele nasceu cego porque ele pecou em outras vidas? Se fosse errado isso, o que é que Jesus diz? Não, meu filho, não tem outra vida não. Que conversa é essa? Mas
Veja só, Jesus lhe respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Significa que ele estava ali espiando, que ele estava ali pagando alguma coisa. Ele não veio cego por acaso. Ele veio para demonstrar exatamente a piedade divina. Ele está te dando uma nova oportunidade para tu corrigir teus erros. Através de um defeito físico, através de um problema. Tá certo? Então aí, ó, a pergunta dos discípulos: foi algum pecado desse homem que deu causa àquele que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior. Pois, do contrário, ele careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença, se cometido antes do nascimento, portanto, existência anterior. Então não tem conversa sobre isso. Tá? A gente não está aqui falando de abstrações, de coisas que não existem na Bíblia. Está lá, tá certo? Está lá. Ah, é tradução do Espiritismo? Não, meu filho, é a tradução. Não é a tradução do Espiritismo, basta você ler que você vê. Não precisa ser muito inteligente para entender e ver que a coisa é desse jeito. Jesus teria rejeitado, não, olha, que vida, tá maluco? Não existe vida nenhuma depois dessa. Essa é a única, depois você vai para o inferno ou para o céu. Seu destino é um só. Mas Jesus não disse isso. Veja o que Jesus disse, tá certo? Vamos lá. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, o terceiro e último caso, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ou digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Acabou. Se não nascer de novo, nascer como? Ele não disse se não, surgir. Senão, ele falou em nascer. Nascer significa nascer de uma barriga, nascer de uma mulher. Não, o nascimento, Wagner, é no plano espiritual, é no céu. Você está nascendo de novo. Por acaso alguém nasce de novo no inferno? Então existe uma contradição, pelo menos, no mínimo, filosófica aí, no processo. Então, poxa, é o que ele disse. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não há dúvida em que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo e forma, donde se segue que negar a reencarnação é negar a palavra do Cristo. Então, para quem disse que Cristo não falou nada sobre a reencarnação, está aí a resposta. Não é pelo desafio, mas é para esclarecer, porque muitas pessoas ignoram essas passagens ou traduzem de forma equivocada, ou ao seu bel prazer. É como eu sempre digo, muitas vezes a gente pega uma verdade e torce ela à nossa conveniência, porque é conveniente para a gente. Da mesma forma que a esposa lá do Justiniano, que era o imperador, torceu a ideia da reencarnação para ressurreição, porque ela era prostituta e disse assim: não, eu não quero vir de novo prostituta. Ou então eu não quero pagar nenhum pecado que eu cometi, não, ou alguma falta, alguma falha que eu cometi. Então, para mim, não é conveniente esse negócio de reencarnação. Essa ideia, para mim, está distante. Isso significa torcer uma ideia. Embora todos saibam que, por mais que você torça uma verdade, verdade é verdade. É um princípio básico, é inexorável a reencarnação. A reencarnação, ela é uma verdade absoluta. Não só sou eu que reencarno. Você reencarna, ela reencarna, ele reencarna. Todos nós reencarnamos. Judeus reencarnam. Budistas reencarnam. Evangélicos reencarnam. Católicos reencarnam. Não adianta nada. Eu até brinquei. Eu até num post eu coloquei assim: bom, reencarnação já foi discutido por Cristo várias vezes. Mas se você quer mesmo discutir sobre a reencarnação, espere ir para o outro plano. Quando você chegar lá, você não vai discutir mais
sobre reencarnação. Você vai discutir como você vai voltar. Quer dizer, você vai voltar. Não adianta. Você acreditar ou deixar de acreditar, não é o caso. O caso é, reencarnação é uma lógica presente em nossas vidas e faz parte dessa concessão de Deus para nós. É uma das únicas coisas que Deus nos obriga, é a reencarnar para poder evoluir. Sem a reencarnação não dá para ter evolução, não dá para melhorar espiritualmente. E Deus nos fez para sermos bons, sermos perfeitos. Nós seremos os fazedores dos mundos no futuro. Nós somos centelhas de luz e não de escuridão. Então, para nos tornarmos centelhas de luz, nós precisamos evoluir através das vidas sucessivas. É assim que funciona, tá certo? Então, vamos lá. A reencarnação e a filosofia. Então, filosoficamente, né? A lógica. Por que lógica? A lógica da reencarnação. A lógica, porque a lógica foi defendida por Aristóteles, filósofo grego, 384-322 a.C. Foi o fundador da lógica, né? O que é lógica? A lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade ou o mais próximo possível dela. Então, sem a lógica, ficamos reféns dos donos da verdade. Você pega e me diz assim, olha, essa cadeira aqui é uma mesa. Eu digo, poxa, e tu é o dono da verdade? Eu estou vendo que é uma cadeira, que não é uma mesa. Mas eu sou o dono da verdade, você tem que obedecer e acreditar que essa cadeira é uma mesa. Meu Deus do céu, mas eu tenho lógica. A minha lógica diz que isso é uma cadeira e não uma mesa. Desculpa, mas eu fico com a lógica. Então a lógica para mim é da reencarnação, certo? Então, Deus é justo? Veja a lógica. Se é justo, seria ilógico imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições. Portanto, se Deus é perfeito, é acima de tudo justo. Concorda? Isso é lógica. Se Deus é perfeito, Ele é justo. Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Dicionário Aurélio. Não é invenção do Espiritismo. Dicionário Aurélio. Está dizendo o que é justiça, tá certo? Então, premissa 1, Deus é justo, concordam? Até aí estamos concordando, faz parte da filosofia espírita. Vamos lá. Seria justo impor um sofrimento a alguém sem que este tenha merecido tal sofrimento? Seria justo impor a Hinaldo um sofrimento que ele não é merecedor, que ele não merece, que ele não fez nada para merecer aquilo? Não, acho que não. Ele só tem aquilo que ele fez, não o que ele não fez. Então, a resposta não. Tal ação vai de encontro ao próprio conceito de justiça divina. Premissa 2. Não é justo impor um sofrimento a um inocente. Estamos de acordo? Se tu nasceu a primeira vez e tu é inocente, aí tu nasce com um defeito físico, isso é extremamente injusto. Uma pessoa inocente nasceu pela primeira vez. É a única vida dele, porque é assim que o cristianismo pregado pelas igrejas tradicionais, pelas diversas designações de igreja, pregam. Só se nasce uma vez. Então o Espírito foi criado por Deus junto com a carne, um composto. Uma junção, 2 em 1. Feito aqueles aparelhos de som de antigamente. 2 em 1. Pronto, aquele é um 2 em 1. Espírito e carne, corpo, formados no mesmo momento. Veja que injustiça. Então vamos lá. Conclusão. Deus não pode ser justo e cometer injustiças ao mesmo tempo. Concorda? Se eu digo que Deus é justo e bom, Ele pode cometer injustiça? Não. Lógico que não. Tá certo? Então, se existe apenas uma vida, então Deus estaria impondo alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido. Deus estaria, assim, sendo injusto. Eu não acredito num Deus injusto. Eu acredito num Deus que nos faz reencarnar, voltar, para poder resgatar.
E por isso nós temos tantas diferenças no mundo. E aí eu vou parafrasear o Dejan. Dejan diz assim: existem muitas injustiças no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Existe injustiça, mas nenhum injustiçado. Não tem ninguém injustiçado. Todo mundo carrega a cruzinha que tem que carregar. Pode ter certeza disso. Certo? Vamos lá. Necessidade da reencarnação. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de criso ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos um longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade que tendem. Qual é a nossa tendência? O bem. Sermos puros. Então, esses são os caras aí que descobriram cientificamente. Esse é fantástico. O Dr. Ian Stevenson, diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, começou a fazer pesquisas e descobriu que existem muitos casos de reencarnação. Mas não é um só, não. Tá? São muitos casos. Então, catalogou cerca de 2.000 casos, tendo publicado 5 livros versantes sobre esses relatos. Tem um doutor chamado, eu vou filar aqui, né? Dugan McDowell, que pesou a alma, um doido que pesou a alma, e em 1907 foi o único experimento de peso de alma, tá certo? Foi a única vez que se pesou a alma. Como foi que ele fez isso? Simples. Ele pegou 6 doentes em estado terminal. Veja o que é uma coisa maravilhosa, né? A cabeça do homem é prodigiosa demais, mas foi fantástico. Porque ele pesou, colocou vários doentes em estado terminal, em macas, em cima de uma balança. E nessa balança, ele foi fazendo a diferença em quando ele estava encarnado e quando ele desencarnava. Simplesmente os caras emagreciam 21 gramas, de 21 gramas até 49 gramas. Significa que existem espíritos mais gordos e espíritos mais magros. Uns que pesam mais e outros que pesam menos. Fora essa brincadeira maravilhosa, vários outros cientistas muito sérios fizeram não uma pesagem de almas, mas sim a constatação de que existia sim vidas além da vida. E que se existe vida além da vida, e existe justiça divina, também existe reencarnação. Tá certo? Então vamos lá. Mais do que isso, em um dos seus livros, 20 casos sugestivos de reencarnação, reúne 7 casos na Índia, 3 no Ceilão, 2 no Brasil, 7 no Alasca e 1 no Líbano. O método empregado pelo Dr. Ian Stevenson consiste em descobrir pessoas, principalmente crianças, que espontaneamente manifestam recordações, lembranças de vidas passadas. Na maioria dos casos, espontâneos. Os principais acontecimentos já ocorreram quando o investigador entra em cena. Ele entrou em cena, ele começa a descobrir, ele fica sabendo. Olha, um menininho tal, tem um caso fantástico que eu vou mostrar para vocês aqui, que é de uma criança que diz ser o avô. O avô morreu, teve um derrame cerebral. Com 1 ano depois ele nasceu. E aí, quando ele estava com 2 anos de idade, o pai passando um álbum de fotos, o menino aponta para... Tinha muitas pessoas nessa foto. Essas fotos que se tira de faculdade, de grupos de futebol e tal. Aí o futebol americano. Aí o menininho pegou, apontou e disse: olha eu. Foi na cara do avô. O avô bem novo. Ele disse: olha eu aqui. O pai ficou besta com aquilo. Disse: pelo amor de Deus. Vamos lá. Dr. Ian Stevenson foi lá para comprovar esse caso e descobriu que foram várias evidências, não foi só uma coisa. Se vocês tiverem mais curiosidade, lógico que não dá para passar aqui, porque o tempo é curto,
Mas se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no YouTube, dá uma pesquisada dos casos de reencarnação. Vocês vão ver vários, não é um só não, são vários casos de reencarnação. Sabe qual é o grande problema de que as pessoas negam a reencarnação? Das pessoas que negam, é que elas nem procuram saber se é verdade. Você sabe qual é a pior ignorância que existe? É a ignorância daqueles que não querem nem procurar saber. Ah, não quero porque não quero. Quer dizer, tu nem estudar, tu está negando uma possibilidade que eu estou te dizendo, e tu nem estudar para poder me contrapor na ideia que tu está estudando. Quer dizer, é uma ideia tua. É impressionante isso, né? Vai lá, dá uma olhada nos casos, são casos maravilhosos, fora todos os outros casos. Tem outro, de um garotinho chamado James. E esse James, ele tinha o mesmo nome na encarnação passada. Ele foi um piloto da Força Aérea Americana. E aí, logo cedinho, ele ficava dizendo que era um piloto de avião. Ele, logo pequenininho, quando acordava com um pesadelo de madrugada, ele ficava dizendo assim, pum, 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 me salve, me salve, me salve. Era a recordação da hora do desencarne dele, quando o avião dele caiu na água e ele foi afundando e ele querendo sair de dentro do cockpit, né, de dentro daquela parte onde fica o piloto, e o avião afundando e ele naquela aflição querendo sair. Então ele recordava dessa parte, mas ele recordou várias outras coisas. Ele descobriu o nome dos companheiros dele. Aí o pai disse, não, o pai, veja, adventista, diga aí, o pai é adventista, a mãe também. Disse, meu Deus, me tá doido. Graças a Deus, com a cabeça aberta que tiveram, e disseram, puxa vida, eu vou procurar saber o que é isso. E levou primeiro um psiquiatra, tiveram a sorte de bater na porta de um psiquiatra que tinha uma experiência com a espiritualidade e disse, pode ser um caso de reencarnação. Disse, mas eu não acredito. Disse, você pode não acreditar, vamos tratar seu filho? Vamos. Começaram a descobrir coisas, eles começaram a pesquisar e descobrir o nome dos companheiros desses meninos. 2 dos companheiros estavam vivos ainda. E aí eles foram atrás desses 2 companheiros. O menino se encontrou com eles. Disse o que eles tinham passado. No verão de 1941, a gente tomou umas bicadas em tal bar, assim. Olha o menino, meu Deus. Os caras ficaram olhando. Não é possível isso. Como é que pode? O que é isso se não um caso de reencarnação? Então são essas constatações sem nenhum mistério. Gente, ninguém informou aquela criança aquilo. Quem foi que informou uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, que ele era fulano de tal de uma esquadra naval? Piloto de um avião, de um caça. Quem foi que informou isso à criança? Mas tem mais casos, tem casos científicos fantásticos, maravilhosos. Como, por exemplo, nós temos aqui em Pernambuco, não sei se é na Paraíba, mas vem direto aqui em Caruaru, um menino chamado Sibelius, que desde a década de 80 esse menino vem para cá. O menino tem problemas de retardamento e tal, mas é um exímio pianista. Nunca estudou piano. Chega aqui, toca Bach, Beethoven e tal. Nunca tocou num piano na vida dele. A partir do momento em que ele sentou na frente de um piano do instrumento, começou a tocar. O que é isso, se não uma encarnação passada? Quem ensinou isso ao menino? Não, memória genética. Ele não tem ninguém na família que tocasse violão, então não pode ser memória genética. Aliás, memória genética não existe. Não existe uma memória que você tem do pai. Você tem atavismos. O atavismo é o seguinte, é tudo aquilo que você repete muito, ou que a civilização repetiu muito tempo. Por exemplo, você sabe por que a gente engorda? Vocês sabem por quê? Eu vou explicar para vocês. A gente engorda porque na época das cavernas, veja, isso é atavismo, não é memória genética, mas é atavismo. É o seguinte, na época das cavernas, e as reencarnações explicam isso. Na época das cavernas, nós tínhamos que correr atrás do alimento para poder sobreviver. E quando nós conseguimos alimento que era extremamente escasso, nós guardávamos dentro das cavernas
e armazenava uma quantidade cada vez maior de comida, porque é o seguinte, eu precisava comer, porque eu ia passar quase um mês sem comer. Então eu precisava engordar, ter gordura suficiente para suportar a época de inverno. Era quase como hibernar. Comer bem muito, como os ursos fazem, e depois dormir para poder gastar, ou depois acordar para comer de novo. Então o ser humano vivia nesse sistema. E aí o que foi que aconteceu? Nós trouxemos isso na nossa memória genética e reencarnacionista. Nós temos isso não na nossa memória genética, desculpa, mas no nosso atavismo. O atavismo explica exatamente isso. É que a humanidade praticou tanto essa coisa durante uma determinada época, que nós temos isso como repetição de comportamento. Aí o que é que acontece? A gente chega no supermercado, não se contenta em levar uma coisa só. Em vez de um pacote de bolacha, a gente bota 5. A gente criou uma coisa chamada despensa, que hoje em dia nem existe mais, porque a gente parou de ter aquele problema de falta de abastecimento no país, mas na minha casa mesmo, eu tive uma casa que tinha uma despensa que era parecida um quarto. Você entrava, tinha até escadinha para subir nas prateleiras, porque tinha que pegar a comida lá em cima. Então hoje em dia, o que é que você faz? Com essa memória, né, do atavismo que você tem, essa memória atávica que você tem, você começa a comer cada vez mais com medo de morrer. Você tem medo de morrer de fome. Aí você diz assim, eita, eu vou comer bem muito. Aí a gente engorda, porque a gente não gasta a mesma energia que os homens da caverna gastavam naquela época. Naquela época eles precisavam correr atrás dos ursos, dos tigres dentro de sabre. Eles precisavam subir em árvore, eles precisavam se exercitar demais. Então o que eles comessem, eles iam gastar. Hoje em dia nós comemos igual o que eles comiam, e muito mais, e não gastamos absolutamente nada. Entramos num carro, pegamos um computador, de manhã, quando dá de manhã, eu estou com preguiça de fazer exercício. Não é, professora? Não é assim, né? Estou com uma preguiça de fazer exercício, não gosto de fazer exercício. Então, esse tipo de comportamento faz com que a gente engorde. Porque nós estamos ainda com aquela memória da escassez. Isso sim. Tá? Então, não existe essa coisa de, não, fulano de tal se lembra e toca piano porque tem uma memória. Gente. Não tem memória, ele tem memória de reencarnações passadas. Ele tem memórias de vidas passadas, que é diferente. Tá? Bem diferente. Ok? Vamos lá, crianças com recordações espontâneas de vidas prévias, recordações de adultos ou crianças acompanhadas de marcas, que são as birthmarks, que são marcas que são colocadas no corpo. Por exemplo, o indivíduo levou um tiro, aparece com a cabeça ou com o peito com uma marca de nascença. Um aprofundamento no lugar onde levou o tiro. Existem várias criaturas que nascem assim, com essas marcas de nascença. Sonhos recorrentes, sonhos anunciadores, sonhos comuns que desencadeiam a memória de fatos pretéritos ocorridos em vidas passadas. O déjà vu, que é aquela coisa de você dizer assim, eita, eu já vim aqui. Às vezes você foi mesmo, você foi em sonho. Às vezes você foi lá, viu a coisa e depois de manhã você terminou passando pelo local e disse, eu já vim aqui. Veio, porque você veio no dia anterior. Mas às vezes esse déjà vu tem a ver com as vidas pretéritas, com as vidas passadas. Por exemplo, você ir num país que você nunca foi e dizer assim, poxa, eu me lembro dessa rua, eu me lembro dessa casa, eu morei aqui. Isso é um déjà vu, tá certo? Você já viu aquilo ali. Você já passou por aquilo ali, tá certo? Desdobramentos, viagens astrais que você faz, que eu terminei de falar, são os desdobramentos que você termina descobrindo pessoas do passado e falando sobre elas, e até dizendo nomes, endereços e tal, de onde elas moraram, e quando eles vão verificar lá, isso é científico. Eles descobrem que existe aquilo lá. Então, quer dizer, você está descobrindo coisas que você já viveu. Informações de espíritos que estão fora do corpo, também. Então, todos são evidências científicas. Um dos maiores pesquisadores, como eu já falei para vocês, que é o Dr. Hernando Guimarães, né, que nasceu em Minas, 31 de maio de 1913, lá no Triângulo Mineiro. Né? Então, esse cara foi um grande pesquisador e depois entrou na área também da transcomunicação instrumental. Ele começou a trabalhar também com a comunicação dos espíritos através dos instrumentos, como televisão, como rádio, em frequências, que é uma coisa fantástica também, que são as inovações do espiritismo que são verdadeiras.
Os espíritos se comunicam através dos instrumentos, né, eletrônicos, elétricos e tal. O Dr. Clóvis Nunes, ele acompanha muito esses fenômenos. Se vocês puderem também ver, dá uma olhada lá, Clóvis Nunes, fantástico. Ele de vez em quando está aqui em Caruaru, ele é habitué aqui em Caruaru, de vez em quando tem carteirinha já é quase caruaruense. Porque ele vem demais aqui em Caruaru, vale a pena, o cara é muito bom, ele sabe como explicar todos esses fenômenos, todas essas coisas que ocorrem, principalmente sobre reencarnação, ele é muito bom nisso. Tá? Sobre Poltergeist, realizou notáveis pesquisas, quer dizer, é um pesquisador, são homens de ciência, gente, não são místicos, religiosos, que estão falando em reencarnação, não, são homens de ciência. E como eu já falei para vocês, até religiosos falam nisso também, tá certo? A doutora Ellen Van Bach foi PhD, né, foi uma das primeiras cientistas pesquisadoras norte-americanas em reencarnação e vidas passadas. Aí ela tem uma frase célebre dela que ela diz o seguinte: não acredita em reencarnação, tenho a certeza que ela existe. Não é não acredito, eu tenho certeza, uma doutora. Não, Wagner, mas tem muito doutor doido, tem, mas essa aí é reconhecida internacionalmente. Ela daí sabe das coisas, ela tem uma credibilidade fantástica. A gente não estaria mostrando aqui os doidos. Nós estamos mostrando aqui quem tinha credibilidade, quem tem credibilidade e que pode nos mostrar toda essa prova da reencarnação. Ellen Van Bach, ela em 1982 fez um relatório com mais de 1000 casos de pessoas que retornaram, geralmente através da hipnose, em grupos de regressão, à experiência do nascimento antes deste. Doutora Ellen Van Bach, em seu livro Reencarnando Vidas Passadas, relata suas experiências com a regressão de vidas passadas feita em 1088 pacientes por indução hipnótica. Levou esses pacientes ao período de 1850, 1700, 1500, 25 depois de Cristo e 500 anos antes de Cristo em regressões de vida a vidas passadas, que é a terapia de regressões de vidas passadas. É que nós no Espiritismo temos as nossas reticências em relação a isso, porque se popularizou e vulgarizou. É uma das coisas que a gente tem muito cuidado no Espiritismo. É válido, para certos casos, mas não para todos os casos. E nós vimos assim uma profusão muito grande de profissionais, aspas, fazendo regressão de vidas passadas para qualquer um. Gente, se é uma das dádivas que Deus nos dá, o esquecimento. Esquecemos das vidas passadas é fantástico. Só quando é um caso muito extremo, em que a pessoa tem um trauma muito grande e quer descobrir porque tem aquele trauma, aí faz uma regressão de vidas passadas. Mas o povo estava fazendo regressão de vida passada para qualquer coisa. Não, eu quero descobrir porque eu sou assim, tão ruim. Aí volta para a vida passada e é capaz de se suicidar. Porque descobre tanta besteira que fez. Eu costumo sempre dizer o seguinte: a melhor versão de você, tá certo? A melhor versão que você tem é a de hoje. As versões passadas não são nada boas. Pode ter certeza disso. Se o mundo é de evolução, você hoje é muito melhor do que na encarnação passada. Nesse exato momento você está melhorando. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. Não quero nem se recordar do que você foi hoje. Porque você tem uma vida de evolução. O espírito evolui. Então eu não preciso saber de minha vida passada. Eu mesmo tenho um medo miserável de saber quem eu fui no passado. Eu digo, meu Deus, se eu sou ruimzinho desse jeito nessa vida, imagine na vida passada. Né? Quer dizer, eu não fui pedra boa. Eu quero lá saber o que foi que eu fiz de ruim, né? Para me traumatizar e ficar triste e entrar em depressão. Não, por isso que Deus nos dá o véu do esquecimento. Tá? Isso é fundamental que a gente entenda. Ao levar seus pacientes... Vamos lá, está aqui, ó. A pesquisa sobre reencarnação não cessa nessas evidências apontadas. O campo de trabalho é vasto. A eletrônica será chamada para dar sua colaboração a essas investigações, como eu falei no exemplo do Dr. Hernando Guimarães e do Clóvis Nunes. Certo? Tem um caso que eu falei para vocês, que um menino de 5 anos disse que já foi o avô, o próprio avô, que eu já relatei para vocês aqui. Tá certo? Então, o que é que prova, né? Todas as doenças congênitas que a gente já viu aqui, já conversou sobre isso. Na realidade, o que eu quero concluir com isso tudo, nós fizemos uma viagem pela religião, pela sua filosofia, pela história, para demonstrar a realidade reencarnatória. Nós somos seres viajores do tempo. Nós
quando morremos, não morremos. Nós apenas deixamos uma vestimenta de carne corporal, que não nos serve mais. Nós deixamos lá, eliminamos, voltamos para o plano espiritual e refazemos um novo plano. Para uma nova vida onde nós vamos evoluir ainda mais. A vida é de evolução. A vida é a espiritual. É aquela lá que é a nossa vida. Aqui é uma passagemzinha muito rápida. Nós somos almas milenares. Nós somos almas que já, sabe, nós já fomos tudo. E só nos percebendo como espíritos viajores do tempo é que nós não temos por que sermos orgulhosos, pouco humildes. É só entendendo que existe a reencarnação que nós construímos a nossa moral dentro dos padrões do Cristo. Que nós perdoamos, porque um dia nós ofendemos também. Então é lícito, é justo pedir que o outro lhe perdoe, por favor. Já te perdoaram tanto, já cometeste tanta besteira na tua vida. Então, a partir de agora, começa a perdoar também. Isso é reciprocidade. Você está apenas devolvendo aquilo que você já recebeu um dia. É através da reencarnação que eu tenho o prazer de conviver de novo com os meus. Porque nós reencarnamos em família. Assimilados ou alinhados com a psique daqueles que nos querem bem, que nós queremos bem, mas também daqueles com quem nós devemos conviver para resgatar erros do passado. Nós nascemos com defeitos congênitos, com problemas físicos, para reparar erros que nós cometemos do lado de lá, ou de não ter dado o devido valor à vida que nós tivemos. Tiramos a própria vida em outras existências. Então, para poder provar que a existência é boa e que você deveria ter aproveitado, você vem com alguns problemas congênitos, problemas... Isso vem pela programação, o planejamento da tua próxima vida. Você mesmo escolhe. Wagner, quem escolhe tudo isso? Deus? Não, Deus te dá o direito de escolher como você quer vir. Mas Wagner, alguns espíritos não têm condições. Sim, aí existem as reencarnações que a gente chama de compulsórias. Quando o indivíduo é tão ignorante que não pode nem perceber os erros que cometeu, é preciso que se force ele a trabalhar para evoluir. Então, até nisso Deus foi justo e bom, colocando espíritos, mentores que nos ajudam a evoluir, mesmo sem a gente querer. A gente não quer no momento. Mas depois a gente vai agradecer muito. Meu Deus, foi muito bom ter vindo desse jeito, porque aí burilou minha alma, eu consegui desenvolver e agora eu sou o espírito do bem. Então todos nós estamos destinados ao bem, ao amor, exatamente através de um fundamento principal do espiritismo, que é a reencarnação, o retorno para resolver as nossas pendências aqui no mundo. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado pela presença e a vocês também na internet. Adeus, até uma próxima. Beijo do coração. Valeu. Valeu.